Graças a Deus, nesta manhã abençoada de sábado. Amados e queridos irmãos, eu tenho a grata satisfação, alegria imensa no meu coração de estar aqui nesta manhã abençoada de sábado, amados e queridos irmãos, nesse dia abençoado de sábado, para trazer ao teu coração mais uma partícula da palavra do Senhor Jesus Cristo, tirada das sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a boca de Deus. Amados e queridos irmãos, a AD, Ministério da Palavra do Senhor Jesus Cristo, tem o compromisso de levar até você uma palavra tirada das Sagradas Escrituras, rica e eficaz e pura para o teu elevo espiritual nesse dia de hoje. Deus, Ele colocou uma palavra abençoada no meu coração. Eu sou o pastor Luciano, pastor evangelista. O tema da mensagem de hoje, que eu tenho da parte de Deus, para o meu e para o teu coração, grave bem: Deus escreve a sua história. Deus escreve a sua história. Deixa a sua Bíblia aberta, amado e querido irmão, ouvinte da palavra do Senhor, lá no livro de Gênesis, primeiro livro do Pentateuco, escrito ali por Moisés, livro de Gênesis, a partir do capítulo de número 37. Gênesis, capítulo de número 37. Amados e queridos irmãos, nós vamos estar aqui lendo a partir do versículo de número 5 de Gênesis 37. Abra a tua Bíblia aí. Antes de eu começar a pregar, eu quero deixar uma paz calorosa aos meus amados e queridos irmãos ouvintes da palavra do Senhor Jesus, em que se encontra ali, amados, com duas igrejas novatas, que se filiou ao nosso ministério, e para a semana que vem tem mais outra se filiando ali, em Moçambique, na África. Ali está o meu amado e querido irmão, em nome do Senhor Jesus, apóstolo Pedro, que é o presidente ali sobre todo o território, amados e queridos irmãos, de Moçambique, na África, da AD, Ministério da Palavra do Senhor Jesus Cristo. Meu amado e querido irmão apóstolo Pedro, que o Senhor te abençoe, te guarde, te ilumine com toda a sorte de bênção, por onde quer que fores, por onde quer que andares, você, sua esposa, Deus seja contigo. Ao meu amado e querido irmão, também pastor missionário Jonas Catite Boga, com seus amados e queridos irmãos que os acompanham, a sua esposa, aí também na África, em Beiras, em Amatanda, com o núcleo novo da AD, Ministério da Palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe a todos os amados e queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero estar deixando uma calorosa paz aos meus amados e queridos irmãos da África aí, em nome do Senhor Jesus. E vou estar falando neste momento na linguagem deles, para que eles possam entender, amados e queridos irmãos, ao apóstolo Pedro, ao apóstolo Jonas Catite Boga, a todos os irmãos da África em Moçambique. Neri Tendele, Vomolong, que para nós, amados, que falam em português, significa a paz do Senhor Jesus. E amados e queridos irmãos, nesse dia de hoje abençoado de sábado, Movacharu, aos amados e queridos irmãos da África, tenha um dia abençoado, tenha uma tarde abençoada, a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos amados e queridos irmãos que se encontram também
fazendo menção do nome do Senhor ali, divulgando o Evangelho da AD, Ministério da Palavra do Senhor Jesus Cristo, no México. Muitas graças a Deus, e que o Senhor possa vos abençoar com toda sorte de bênção. Aos amados e queridos irmãos que se encontram na Índia, Hayai Shonomon, que o Senhor vos abençoe em sua graça, em sua infinita paz, em sua infinita misericórdia. Neste momento, abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 37 de Gênesis, a partir do versículo 5. Repetindo, o tema da mensagem de hoje: Deus escreve a sua história. Vamos estar aqui acompanhando nas Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos falar do personagem José, um jovem que tinha aproximadamente a idade de 17 anos. Gênesis 37, versículo 5, que diz assim: E sonhou também José um sonho, e contou aos seus irmãos. Por isso os irmãos aborreciam ainda mais. E disse-lhes José: Ouça vós, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Versículo 7 agora, amados e queridos irmãos. E eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que os nossos molhos se levantava e também ficava em pé, e eis que os nossos molhos os rodeava e se inclinava aos meus molhos. Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu, de vera, terá domínio sobre nós? Porque isso tanto mais o aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. Versículo 9. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinava a mim. Versículo 10. E contando-os a seu pai e os seus irmãos, respondeu ao seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viemos eu e a tua mãe e os teus irmãos inclinar-se perante ti em terra? Segura um pouco, amados. Amados e queridos irmãos, o tema de hoje dessa mensagem: Deus escreve a sua história. Para Deus escrever a minha e a tua história, você precisa ter convicção, você precisa ter persistência, você precisa ter certeza e precisa ter pensamentos positivos. Você precisa perseverar naquilo que Deus preparou, naquilo que Deus está preparando, naquilo que Deus está predestinando para a minha e para a tua vida. José, amados e queridos irmãos, aos 17 anos de idade, ele tem um sonho. E esse sonho que José teve, os sonhos de Deus na vida dele, não foi um sonho meramente pela carnalidade, pelo querer dele, pela vontade dele, foi pelo querer de Deus. Sonhe os sonhos de Deus. E quando você sonhar, amados e queridos irmãos, peça para Deus realizar, se for um sonho que agrada a Deus.
E eu quero te dizer, amados e queridos irmãos, tem muitas pessoas que não acreditam mais nos seus sonhos, nos seus planos, nos seus projetos, nas perspectivas que Deus predestinou para a sua vida. Eu quero te dizer, amado e querido irmão, ouvinte da palavra do Senhor Jesus, que Deus, Ele tem as suas metas, os seus planos, os seus projetos. E Ele escreve a minha história e a tua história. A palavra de Deus fala que do homem e da mulher são as preparações do coração, os planejamentos da mente, mas o Senhor os guia todos. O Senhor que guia nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos. Amém, amados? E aqui José, ele contou a respeito dos sonhos que ele teve. Estava no campo, amados, ali. E ali os molhos que ele havia ajeitado de trigo ali, estava todo de pé, se levantava, e os molhos dos irmãos se levantavam e se curvavam perante eles. E amados e queridos irmãos, um sonho em que ele teve ali, de ter poderio, autoridade, em certo tempo, em certo ano, em certa hora, em certo dia, aquilo iria acontecer. Os irmãos já invejavam ele porque o pai o amava, porque ele era uma pessoa obediente, ele era uma pessoa que seguia os estatutos corretos que o pai Jacó, que o pai Israel predestinava. Então ele chegou e contou para os seus irmãos esse sonho. Os irmãos já o aborreciam porque o pai premiou ele com a túnica de várias cores. Agora veio o sonho, os irmãos ficou mais frustrado ainda. De repente ele vai lá e fala a respeito, amados e queridos irmãos, aqui a palavra descreve que o sol, a lua, 11 estrelas se curvavam perante ele, ou seja, os irmãos se curvavam perante eles. Amados e queridos irmãos, ninguém entende os planos de Deus, os projetos de Deus, os sonhos de Deus para mim e para a tua vida, e a história que Deus quer escrever na minha e na tua vida, ninguém sabe. Somente Deus sabe. Porventura sabes tu como Deus opera? Ninguém sabe. O teu amigo, o teu companheiro, a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, os teus irmãos, às vezes não acredita no projeto, nos planos, nas perspectivas, na história que Deus traçou, predestinou para a tua vida. Mas o importante é que você tem que continuar acreditando, permanecendo firme, sendo persistente, porque a promessa de Deus, ela não morre. A promessa de Deus, ela se cumpre na minha e na tua vida. José contou para os seus irmãos. Os irmãos de José passaram a abominar, passaram a aborrecer. O pai de José, ele interroga José: filho, que negócio é esse? Que sonho é esse que tivesse? Que sonho é este, José, que tu sonhaste? Por que, José, este sonho? O que está acontecendo, José? Neste sonho, tu quer que eu, tua mãe, teus irmãos, venha se inclinasse perante ti em terra? Amados, Deus, Ele faz coisas grandes na minha e na tua vida. A tua família não entende às vezes o trabalhar de Deus na tua vida, os teus companheiros, os teus colegas, a tua mãe e o teu pai. Tem muitos que não entendem o trabalhar que Deus tem na minha vida, amados. Eu entendo. Eu tenho convicção do meu chamado. Eu tenho convicção do projeto que Deus está predestinando para mim. Eu tenho convicção da minha caminhada, na minha trajetória,
que Deus está para escrever na minha vida. E você também, irmão e irmã, tem que acreditar, tem que crer. Porque o Senhor Deus, Ele escreve a minha e a tua história. E não é uma história de fracasso, não é uma história de derrota, de perdedor. É uma história, amados, de conquista. É uma história de vitória. É uma história, amados e queridos irmãos, de glórias, de fama. Porque quando Deus exalta o homem e a mulher, não há capeta que possa bater. Mas para se concretizar o meu sonho, a história da tua vida que Deus está escrevendo, passamos pelos momentos difíceis, algumas provações na caminhada, na trajetória, alguns desertos, para que nós viemos adquirir maturidade e viemos crescer na fé e permanecemos na trajetória, no projeto que Deus predestinou, na caminhada que Deus predestinou para nós, para que a nossa história seja escrita pelo dedo da mão de Deus. E amados, aí José contou o sonho. De repente, amados e queridos irmãos, livro de Gênesis, capítulo 37, versículo de número 18. Versículo 18. O pai de José já tinha falado: José, vai lá, vê onde estão os teus irmãos apacentando os rebanhos. Já tem algum tempo, já tem algumas horas, está tarde, vai ver onde eles estão. Versículo 18 de Gênesis 37 diz que José foi atrás dos seus irmãos. Versículo 18 de Gênesis 37 diz assim: e viram-nos de longe, e antes que chegasse a eles, conspirava-se contra ele para o matarem. Versículo 19. E disseram-lhes uns aos outros: eis aí, lá vem o sonhador. Versículo 20 de Gênesis 37. Vindo, pois, agora, e matamo-os, e encerramo-nos numa dessas covas, e diremos: uma besta o comeu, e veremos que será de teus sonhos. E ouvindo Rubens, livrou das suas mãos, e disseram-lhes: não tiramos a vida. Também disse-lhe Rubens: não devereis derramar sangue, lançai-o nesta cova, que está no meio do deserto, e não o lançai a mão nele, para livrá-lo das tuas mãos, e para torná-lo ao seu pai. Versículo 23 de Gênesis 37. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram-lhes a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Versículo 24. E tornando-lhes, o lançaram na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Amados e queridos irmãos, houve um decreto da parte do pai José: vai até seus irmãos para ver se eles estão bem, como que eles estão, o que está acontecendo na vida deles. José obedeceu ao pai e foi, caminhou. Chegou um cidadão, ele falou: onde está o meu irmão? Ele falou: ele não está nesse lado de cá. José, desce, vai para o outro lado de Dotã. Eles estão do lado de lá. José desce, caminha e encontrou os irmãos ainda estando de longe. Os irmãos de José já avistou e de repente falou: olha ele lá, está vindo lá o sonhador. Os irmãos começaram a conspirar contra o próprio irmão, contra José. Olha lá o sonhadorzinho lá. Vamos agora pegar ele, não tem ninguém por perto, ninguém vai ver, nós estamos muito distantes de casa. Vamos matar ele agora. Esse negócio dele querer
que esses sonhinhos aí falando que vai reinar sobre nós, que vai governar sobre nós, que nós vamos se humilhar nos pés dele. Vamos acabar com a vida dele agora. Vamos acabar com esses sonhinhos bestas agora. Vamos acabar destruindo, que aí não vai acontecer os sonhos dele. Amado e querido irmão, Deus tem uma palavra para você. Os sonhos de Deus na minha e na tua vida, ainda que os inimigos se levantem para tentar fazer parar, para tentar fazer você desistir da tua caminhada, da tua trajetória com Deus, ainda que os inimigos tentem, amado e querido irmão, amada e querida irmã, calcular as suas metas para tentar atrapalhar o trabalhar de Deus, eles não vão atrapalhar. Ao contrário, mesmo passando pelo vale, eles vão te empurrar mais para frente da tua vitória. Os irmãos de José conspiraram. Vamos jogar ele aqui, ó. Tiraram a roupa, a túnica de várias cores, lançou ele lá na cisterna funda, no buraco. De repente José está lá, amados. José grita: me tira daqui, para com essa brincadeira, por que vocês fizeram isso? Papai mandou perguntar como vocês estão bem, vocês estão me tratando desse jeito. Amados, não se preocupe com aqueles que não acreditam nos seus sonhos. Não se preocupe com aqueles que não acredita com a história que Deus escreveu, que Deus está escrevendo, que Deus está predestinando para a tua vida. Se preocupe com o chamado que Deus tem na minha e na tua vida. Se preocupe com a história que Deus quer escrever na tua vida. Se preocupe com a comunicação, com a convicção que Deus colocou no teu coração e com a comunicação que você tem com Deus. Amados, os irmãos de José tirou a túnica, pegou aquela túnica, os levou para o pai. Amados, estava tudo ali. Vendo os mercadores medianitas que desciam para o Egito, ele chegou, conversou com os irmãos ali de José. Ele falou: tem um escravo aqui lançado aqui, nessa cova, nessa cisterna, aqui nesse buraco. Ele é vistoso, ele é bonito. Quer comprar ele? Queremos. Vendeu José, amados, a troco de nada. E aí, amados e queridos irmãos, 20 moedas venderam José. Tiraram José de dentro daquela cova, venderam ele como escravo para ser levado ao Egito. Os irmãos de José levaram a túnica para o pai, matou um cabrito, manchou de sangue, falou para Jacó, o pai de José, ou como seja, para Israel, o pai de José: olha, veio uma fera brava, os devorou, despedaçou. Esta é a túnica que sobrou dele. O pai, com o coração atito, angustiado, ferido, rasgou as vestes, se vestiu de roupa de cinza e ficou com seu coração abalado ali, mas ficou ali confiante em Deus. O coração do pai não se engana. Enfim, amados e queridos irmãos, primeiro momento difícil que Josué atravessa da sua história, da sua trajetória, do sonho que Deus predestinou, do sonho que Deus sonhou para ele. Jogado em uma cova, em um buraco. Tem muitas das pessoas que querem lançar você em um buraco, em uma cova, puxar seu tapete, para que você não conquiste seus sonhos, seus planos, seus projetos, para que a sua história que Deus começou a escrever seja acabada. Só que esses amados e queridos irmãos aí que tentam te atrapalhar, ele não consegue, amados. Não consegue. Porque os planos que Deus tem para mim e para ti são bem maior do que os que os nossos inimigos imaginam, o que os nossos inimigos tentam limitar a gente. Deus, ele escreve a minha e a tua história. Vem comigo.
nesta passagem. Tiraram José daquela cova. Já haviam vendido ele pelas 20 moedas. Pegaram José, levaram ele escravo ao Egito, amados e queridos irmãos. E José, quando chega ali, naquele palácio, chegou ali naquele pátio da guarda, onde estava ali Potifar, que era o eunuco ali, o chefe da guarda de Faraó. De repente fizeram aquela assembleia geral ali, para escolher um escravo, que pudesse estar ao lado de Potifar. E ali Potifar começou a observar, começou a olhar, começou a analisar, e falou: este é o escravo que eu quero que vá comigo. Ele foi lá e pegou José e levou com ele. Levou para a casa dele. José estava sob os cuidados de Potifar. Agora Potifar vai lá e fala: ei José, eu preciso que você permaneça sobre os meus cuidados, sobre obediência, sobre fidelidade, e preciso que você me ajude a ornamentar, cuidar aqui das casas. A Bíblia descreve que aonde José colocava a tua mão, as coisas eram abençoadas. Onde José colocava a sua mão, prosperava, florescia. Quando você está no plano de Deus, no projeto de Deus, na história que Deus predestinou para ti, na caminhada que Deus predestinou para ti, no centro da vontade de Deus, no querer de Deus, e obediência, submissão, reverência e santidade, aonde você for, Deus irá contigo. Você irá fazer a diferença, meu irmão e minha irmã. E amados, José estando na casa de Potifar, Potifar falou: ei José, aqui eu tenho a minha esposa, respeite, com pudor, com honestidade, com sinceridade. Eu quero lealdade. Ele falou: amém, meu Senhor, amém. E ali José começou a ser protegido. Ninguém podia tocar em José, falar nada com José, porque os cuidados que Potifar tinha com ele eram um cuidado especial. José estava sendo influente na casa de Potifar, porque ele era uma pessoa íntegra, sincera, temente a Deus. Ele tinha convicção do chamado honesto, honrado, que Deus tinha predestinado para ele. A história de José estava já a um passo do início que Deus estava escrevendo, amados. A tua história deve estar a um passo que Deus está escrevendo ela. Permaneça na caminhada com Deus, amado, só caminhando com Ele, sendo persistente, caminhando com Ele, sendo perseverante, caminhando com Ele, que Ele vai fazer com que a sua história se realize, com que os seus sonhos, seus projetos, seus anseios se realize. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do meu e do teu coração. Ali estava José. De repente, amados e queridos irmãos, oh, aleluia! José, amados e queridos irmãos, ele pega, queridos, e passa por uma situação um pouco adversa, amados, que José ele se encontrava, amados e queridos irmãos. Versículo 39 de Gênesis fala que ele estava na casa de Potifar. 39 de Gênesis, sobre os cuidados. E, amados e queridos irmãos, a situação delicada que José estava vivenciando, passando ali, a mulher de Potifar era uma mulher vistosa, bonita, charmosa. Uma mulher que destilava sexualidade, com licença da palavra.
E aquela mulher passou a colocar os olhos em José. E de repente, ela colocando os olhos em José, ela começou a tentar por algumas cobícias na vida de José. A minha caminhada e a tua caminhada, a tua história com Deus, se levanta vários obstáculos para tentar te atrapalhar, irmão e irmã. Mas permaneça na promessa com Deus. De repente aquela mulher sedutora se achega. José chega ali do campo, ali do trabalho e tudo. Vai tomar um banho, aquela mulher chega, começa a olhar, observar. De repente se aproxima de José e começa a vir com aquelas palavras sedutoras, tentando seduzir. Ei, José, o seu Senhor, Ele está longe daqui, a quilômetros de distância. Venha se alegrar comigo, venha se deitar comigo, vamos regozijar-se de amor. José pega, ó, sai fora, vai embora. Depois, de repente, amados, vem a segunda tentação. José estava sem vestes, e aquela mulher sedutora chega, mais alvoroçada, e José foge sem veste, ó. Sai. De repente aquela mulher fica enfurecida, dá brecha para o Satanás. Chega Potifar, e aquela mulher começa a chorar, começa a dizer palavras mentirosas, e começa a falar: ei, Potifar, esse escravo que você deixou aqui, que era um servo que para você era influente, ele me seduziu, ele me pegou à força, ele me desonrou. Aí Potifar olha para ela, vê, percebeu que ela estava de certa forma mentindo ali. Ele falou: a pena para esse homem, Potifar, é a morte. Potifar falou: não, mulher, não vou matar ele, ele vai ser preso, eu vou levar ele preso. Levou José, ficou preso numa cisterna. Sobre os cuidados dele, ele dá uma ordem: ó, não quero que ninguém maltrate, não quero que ninguém faça isso, não quero que ninguém faça aquilo. José está lá preso. Estando dentro da prisão, amados e queridos irmãos, passando por todos esses vales. Primeiro vale que ele passou, tiraram a túnica, afingiram José, jogaram ele dentro de um poço. Segundo vale, tentação para tentar desviar ele do chamado, da história, do foco que Deus tinha para a vida dele. Terceira, lançado em uma prisão. Obstáculos acontecem na vida daqueles que Deus tem chamado, na vida daqueles que Deus tem história para se concretizar, para se cumprir. Mas permaneça na promessa, permaneça na caminhada com Deus, saia das ciladas de Satanás, rejeite os pratos de Satanás, porque o que Deus preparou, o que Deus predestinou, a história que Deus tem para mim e para a tua vida é bem maior do que você imagina, é muito melhor do que aquilo que Satanás tem para te oferecer. José está preso agora, dentro da prisão. Estando dentro da prisão, amados e queridos irmãos, Gênesis 40, a partir do versículo 8, diz que estava ali 2 homens presos. Um era copeiro, outro era padeiro. Estava em uma discussão ali terrível entre eles. Entre um sonho que o copeiro teve
que servia vinho ali na bandeja para o rei, para Faraó. E entre o padeiro que servia os pães, as cevadas ali para Faraó. O café, amados. E aquela discussão entre os dois ali, alterando os ânimos. De repente estava José, e ele foi lá e falou: ei, você interpreta sonho? Aí José falou: não são de Deus os sonhos? O que há? O que aconteceu? Conte-me. Eles começaram a contar, amados. E a Bíblia descreve, amados e queridos irmãos, que veio o copeiro, em Gênesis 40, a partir do versículo 9 até o 13, contou aquele sonho para José, o copeiro. E José vai lá e fala: ó copeiro, fique tranquilo, que em 3 dias Faraó, ele irá te exaltar, irá exaltar a tua cabeça. E ele ficou contente e feliz com aquilo. Depois veio José interpretar na prisão o sonho do padeiro. Gênesis 40, versículo 16 ao 19 ao 20. O padeiro começou a contar o sonho para José. E de repente José foi lá e falou para o padeiro: amados e queridos irmãos, esses 3 cestos, em 3 dias, Faraó pedirá a tua cabeça e você será morto. E ele ficou frustrado. E assim, amados e queridos irmãos, aconteceu. E amados, José estava ali seguindo a promessa de Deus. José estava no centro da história que Deus estava escrevendo para a vida dele. Quer que Deus escreva a tua história, os teus sonhos? Quer que Deus realize os teus sonhos, os teus planos? Permaneça na promessa, perseverando, permaneça firme no Senhor. Não pare no primeiro obstáculo, não pare no meio, tu, porém, vai até o fim. José estava preso. Amados, já tinha se passado alguns anos. José desceu para o Egito com 17 anos, estava preso ali. José já estava com a idade de uns 20 e poucos anos na prisão. Só que a história de José estava sendo escrita pela mão de Deus. José estava no querer de Deus, na vontade de Deus. Permaneça na promessa de Deus, permaneça no querer, na vontade do Senhor Jesus. Peça visão, peça discernimento para que você não saia do querer de Deus nem da vontade do Senhor. Busque na palavra, para que você permaneça no centro da vontade de Deus, para que a sua história seja escrita com o dedo de Deus. E amados e queridos irmãos, de repente, a fama percorre ali sobre o Egito. E Potifar sabe, o eunuco da guarda de Faraó, o que dominava sobre José, que estava José sob os cuidados de Potifar. De repente Faraó, ele tem sonhos ali. 7 vacas. Gênesis 41, a partir do versículo 15 ao 30. 7 vacas gordas e 7 vacas magras. 7 espigas formosas, viçosas, cheias de caroço, e 7 espigas magras. Que significava 7 anos de abundância e 7 anos de fome sobre a terra do Egito. E amados e queridos irmãos, Potifar vai lá e fala: tem um rapaz preso na prisão
a qual está sobre os meus cuidados, que ele interpreta sonhos. Ele interpretou 2 sonhos, um do copeiro e um do padeiro, e aconteceu conforme a interpretação que ele fez. Meu senhor, quer que eu chame ele lá para interpretar os teus sonhos? Ô grande faraó! Ele falou, chame por gentileza, por favor. Ele foi lá e chamou, amados. Quando chamou, José colocou diante do rei de Faraó. Faraó, abrindo a sua boca, começou a contar. Eis que eu sonhei. Ele falou, conte-me, Senhor, que sonho que você sonhou? Ele falou, eu sonhei, José, um sonho que havia 7 vacas magras e comia as primeiras 7 vacas gordas. Depois ele vai lá e sonha. Eu sonhei que existia 7 espigas secas, múltimas, sequíssimas, do vento oriental. E 7 espigas devorava as 7 espigas boas, ou seja, as 7 espigas secas devorava as 7 espigas boa e gorda. Ou seja, amados, estava para vir uma grande devastação de fome sobre a terra do Egito. Aí José vai lá e interpreta o sonho. Senhor, 7 anos são de prosperidade que vai estar sobre o Egito. E vai vir 7 anos de grande seca, desastidão sobre todo o Egito. E o Senhor tem que tomar cuidado para armazenar esses 7 anos de prosperidade, guardar, armazenar e armazém, para que o povo não venha passar necessidade e fome. De repente, Faraó, ele começa a meditar, a interpretar, a martelizar aqueles sonhos em sua cabeça. E ele falou, e agora? Pensando em seu palácio, na sua cama, o que eu vou fazer para lidar com essa situação? José lá na prisão. De repente ele vai lá e fala. Gênesis 41, versículo 38 ao 46. Ele vai lá e fala com Potifar de novo. Ei, Potifar, chama José lá de novo. Ele tem o Espírito de Deus, o Espírito do Deus dele lá. Eu já estou vendo que as coisas estão acontecendo. Já estou vendo algumas mudanças aqui sobre o Egito. Eu preciso de um homem que tenha visão para lidar com essa situação. E eu percebi que ele tem o Espírito de Deus nele. Chamou José. José chega, fica diante de Faraó de novo. Ele falou, ei, eu estava procurando em todo o Egito um homem, a qual esse homem tivesse sobre ele uma visão de crescimento, uma visão de prosperidade, o Espírito de Deus estivesse sobre ele. Gênesis 41, 38 diz, e disse Faraó aos seus servos, acharíamos um homem varão como esse, em que haja o Espírito de Deus? Gênesis 41, 38, ele estava falando, aqui está José,
Onde nós achar um homem que nem esse, que tem o Espírito Santo de Deus? Um varão que nem esse. Versículo 39. Depois disso, Faraó disse a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há te entendido e sábio como tu. Ninguém é entendido e sábio como tu, José. Deus te fez entender essas coisas que estão para acontecer aqui no Egito. O Faraó falou para José. Versículo 40 diz: tu estará sobre a minha casa. Faraó falando com José agora. Tu estará sobre a minha casa. Tu estarás sobre o reinado do Egito. E por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei o maior do que tu. Versículo 41. Disse mais Faraó a José: vem aqui, e tenho posto sobre ti como governante sobre toda a terra do Egito. Faraó chama José, ó. Tu tem o Espírito de Deus, esse Nil, está para acontecer tudo isso aqui. Vem aqui agora. Você vai sentar nessa cadeira, vai tomar o governo daqui, vai ser governador sobre toda a terra do Egito. Tirou o anel do dedo dele de autoridade, pôs na mão de José. Tu vai governar sobre o Egito agora, sobre toda a terra do Egito, as planícies. Somente eu serei o presidente nacional sobre tudo. Eu serei o cabeça sobre tudo. E você estará como meu braço direito. José aceitou, amados. E aqui diz dessa seguinte maneira: que ele tirou o anel no versículo 42 de Gênesis 41, colocou na mão de José, e o fez vestir de um vestido de linho, e pôs uma coroa na cabeça de José, colocou corrente de ouro sobre José, sobre o pescoço, deu um carro para José, um carro preparado para pelejas, para as guerras. Versículo 44 de Gênesis 41. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém se ti ninguém levantará a sua mão ou ao seu pé em toda a terra do Egito. Versículo 45. E chamou Faraó o nome de José Zephá-Neté Painié, e deu-lhes por uma mulher. José, amados, além de ganhar o título de governador do Egito, ganhou autoridade para governar tudo. Ele ganhou também a filha de Faraó. José se casa, José tem filho. De repente, amados e queridos irmãos, a palavra de Deus escreve que lá em Canaã, lá onde estava o povo de José, estava uma devastidão total, uma seca. O povo estava passando necessidade. E a Bíblia descreve que quando estava passando momentos difíceis na terra em que José habitava com seus pais em Canaã, todos eles saíam de Canaã para comprar mantimento no Egito. Só que, amados e queridos irmãos, quando eles desciam, José não estava como governador naquela época. Só que imagine o sonho que José sonhou, o sonho de Deus, o projeto que Deus havia predestinado para José, a história que Deus estava escrevendo na vida de José. Amados,
De repente o pai, Israel, Jacó, fala com os irmãos de José, ó, a seca se alastrou. Nós estamos a um ponto de passar necessidade. Junta o que tem aí, prepara os camelos, os cavalos, desça todo mundo para o Egito. Vá comprar mantimento lá. Todos os irmãos de José ele pediu, para que a gente possa armazenar aqui, porque a seca está grande. Quem estava lá, amados e queridos irmãos, como governador do Egito? José, o irmão dos seus 11 irmãos, que maquinaram contra ele, que tomaram a túnica dele, que lançaram ele dentro de uma cova, dentro de um buraco, que tentaram fazer com que ele fosse morto, que tentaram fazer com que ele fosse esquecido. Os irmãos que venderam José, os irmãos que José, por intermédio dos irmãos, foram lançados numa prisão. Aqueles que procuram atrapalhar teus sonhos, teus projetos, o que Deus predestinou para escrever tua história, para realizar os teus sonhos, ainda que eles tentem te derrubar, puxar seu tapete, o meu Deus vai fazer eles te empurrar mais para frente da tua vitória, ó, mais para frente, ó, mais para frente, que nem eles fizeram com José. José estava sob o comando e o controle de Deus, amados. A Bíblia fala, se vir os teus inimigos por 7 caminhos, ele fugirá bem longe da tua face. Se eles tentarem te empurrar para a derrota, Deus vai fazer com que eles te empurrem para a vitória. Mesmo que você ainda passe pelo vale, Deus está contigo nessa caminhada. Oh, aleluia! José está lá agora, sentado no trono. De repente chegam os irmãos de José, todos eles andando. De repente os irmãos de José chegam no Egito e se curva todos assim, ó. Oh, suide canta lábria co. Sanai de canta lábria cai. Subite canta anta lábria co. Suide canta lábria cai. Os irmãos de José se humilharam, se curvaram perante a presença dele, amados. O sonho que José teve lá no passado, que os irmãos não entenderam, que todos iam se curvar e de joelhos se prostrar perante ele. Os irmãos de José não entenderam, não compreenderam. Agora estão todos de joelho. E José levanta da tribuna e começa a olhar para os irmãos. Olha o sonho que eu tive lá atrás agora, ó. Eles não acreditaram no sonho de Deus que eu tive, no sonho que Deus havia predestinado para mim. Olha os meus irmãos como estão tudo aí embaixo. E ele no trono olhando agora para os irmãos e falou: a promessa de Deus agora está se cumprindo. A história que Deus descreveu na minha vida está se realizando. A história que Deus escreveu para mim está se concretizando. Olha onde eles estão agora. E José agora começa a pensar: eles fizeram maldade para mim, fizeram isso e aquilo outro, agora eu vou puxar o tapete deles. Passou um pouquinho essas coisas por José, mas José não pensava em fazer maldade extrema com eles. De repente, amados, quando José, os irmãos se levantam, José está virado de costa, amados, e quando vira para eles, começa a olhar. Ele falou: Senhor, viemos aqui no Egito buscar mantimento, comprar, porque em Canaã está uma desvastidão, está uma seca tremenda. Tudo bem, pega vocês, vão lá,
compra o mantimento. Porém, ei, você aí, ó, você vai ficar comigo. Ele pegou um dos seus irmãos para provar, colocou ali. Um dos mais velhos. E aí, amados, José começou a dialogar. De repente, amados e queridos irmãos, as coisas não deu, os mantimentos não deu. E a Bíblia descreve que os irmãos já tinham subido para a casa do pai, lá para Canaã, depois descer ao Egito de novo. Se curvaram perante José. De repente José se achega e decide se rebelar. José segurou Benjamim, o irmão mais novo. José se rebela e falava: ei, vocês lembram daquele sonhador que vocês tirou a túnica, que vocês jogaram no fundo do poço, que vocês tentaram puxar o tapete, que vocês tentaram matar, meus irmãos? Vocês lembram daquele sonho que eu sonhei lá atrás? Olha onde eu estou agora, eu estou governando. E eu estou aqui porque Deus quis que eu estivesse aqui para ajudar vocês, minha família, que estava passando necessidade do lado de lá. Imagine se eu não estivesse aqui, o que estava acontecendo agora? José começou a contar tudo que ele passou para chegar até onde ele chegou. Amado e querido irmão e irmã, não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus planos, dos teus projetos, das perspectivas que Deus traçou, predestinou para escrever a tua história na tua vida. Saia de perto dessas pessoas negativas que falam que os seus sonhos não vão se realizar, que os seus projetos não vão se realizar, que você sonha muito alto, que você tem uma visão muito além. Amados, confie plenamente no teu Deus. Ele escreve a minha e a tua história. José agora prende os irmãos dele no Egito. José faz aquele banquete, aquela mesa com os irmãos ali que queriam matar ele. José esqueceu do passado. Colhe eles. De repente José fala: cadê o papai? Como que ele está? Israel, Jacó já velho de idade? Eu quero ver o meu pai. Ele está bem, José, isso, aquilo, outro. José de repente conversa com o faraó. Ei, meu senhor, preciso ver o meu pai, eu estou com muita saudade do meu pai. Posso ir de encontro ao meu pai? Pode. José prepara tudo. E por herança José ainda leva, amados, 2 filhos da geração dele. 2 netinhos para Jacó. José vai de encontro ao seu pai. Pega a família dele. Quer que caminhe com ele ali, ó, no Egito. Quer que fique com ele, amados. Querido e amado irmãos e irmãs, ouvinte da palavra do Senhor Jesus. Quando a tua história está sendo escrevida pelo dedo de Deus, amados, não há capeta nenhum que possa passar borracha e apagar. Sanai de canta labra col. Subite canta labra cai. E de canta labra cai. Sui de canta labra col. Ninguém vai apagar a história que Deus escreveu para a minha e para a tua vida. Querido e querida, a história que Deus escreveu para mim e para a tua vida é muito além do que as pessoas possam imaginar.
A história que Deus escreveu para mim e para a tua vida. Não há capeta, não há potestade demoníaca que possa acabar com meus sonhos, com os teus sonhos, com os teus projetos que Deus tem na minha e na tua vida, porque os teus sonhos são sonhos de Deus. A história que Deus tem para mim e para ti é coisas grandes, e quando Deus escreve a nossa história, amados e queridos irmãos, ela é uma história verdadeira, eficaz. Há muitas conquistas, há muitas vitórias, assim foi na vida de José, um pastor que foi lançado em uma cova, um pastor que foi levado escravo, um pastor que foi vendido por 20 moedas, um pastor que foi lançado em uma prisão, e um pastor que virou escravo, e um pastor que foi influente como escravo na casa de Potifar, um pastor que, sendo escravo, estando na prisão, tendo o Espírito Santo de Deus na vida dele, interpretou 2 sonhos que se concretizou. Um pastor que, sendo escravo, ele interpretou os sonhos de Faraó com prudência, porque ele estava no querer de Deus, ele estava na vontade de Deus, ele estava no centro da história que Deus havia escrevido, que estava escrevendo, predestinando para ele. Não saia da promessa que Deus tem para mim e para ti. Permaneça na trajetória, na caminhada que Deus predestinou para mim e para ti. Amados e queridos irmãos, sabe o que aconteceu com esse pastor que se tornou escravo, que se tornou prisioneiro, que sofreu, passou um momento difícil? De repente o Senhor vai lá e fala: eita, aleluia, escreveu a história dele agora, levanta ele, ergue ele, coloca ele como governador. Deus, ele tem esta vitória para a tua vida, irmão e irmã. Deus quer te levantar em todas as áreas da tua vida. Permaneça na promessa. Permaneça na promessa. Fique com esta palavra da parte do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te ilumine. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que a luz do Espírito Santo resplandeça sobre a sua face, sobre a sua cabeça. E que você possa permanecer no centro da vontade de Deus, fazendo o querer do Senhor, agradando-se a Deus. E que você permaneça, amados e queridos irmãos, com o pé firmado em Deus, na trajetória com Deus, na caminhada com Deus. Que você permaneça, amados e queridos irmãos, na promessa. Porque Deus escreveu a história de José e a história dele se concretizou. Se você permanecer, tu porém vai até o fim na promessa que Deus tem para você. Se você ficar focado naquilo que Deus predestinou na tua caminhada, a história que Ele está escrevendo para você, no tema dessa mensagem, Deus escreve a sua história. Você vai conquistar aquilo que Deus tem para ti. Neste momento eu estarei fazendo uma breve oração para Deus reescrever a tua história, para Deus ressuscitar seus sonhos, para Deus realizar seus sonhos, seus projetos, seus planos, as perspectivas que você tem na vida. Coloca a mão no teu coração juntamente comigo agora, com fé, amados. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. A palavra de Deus não é mentirosa. Passa os céus e a terra, mas a palavra dele permanece fiel. Vamos unificar nossa fé agora em Deus. Vamos agora, em nome de Jesus, orar com fé. Tira todos os pensamentos pervertidos. Todos os pensamentos, será que vai dar? Será? Tira todos os pensamentos negativos. Deus irá realizar seus sonhos. Deus irá escrever a tua história. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nesse dia de hoje de sábado, a tua palavra foi pregada a respeito dos sonhos de Deus. O sonho que José sonhou e que estava no teu coração e que era sonho de Deus.
os projetos que o Senhor havia predestinado para a vida de José, a caminhada, a trajetória contigo. Deus querido e amado, ressuscita sonhos, meu Deus, realiza sonhos, meu Deus, escreve história, Deus querido e amado. Oh Senhor, meu Deus, toca no coração desse meu irmão, toca no coração dessa minha irmã neste momento agora, que ela venha receber, meu Deus amado, agora força, que ele venha receber ânimo neste momento agora, que o Senhor possa tomar a cabeça dele e dela, possa pôr pensamentos positivos, possa pôr perspectiva de vida, possa pôr persistência, possa pôr perseverança, Deus querido, possa colocar fé agora, em nome de Jesus, que esse irmão e essa irmã não saia da caminhada contigo, não saia da trajetória. Visita agora, Senhor meu Deus amado, todas as ações do corpo desse meu irmão, dessa minha irmã, que ele e ela permaneça na promessa, para que a promessa se cumpra, permaneça, meu Deus amado, naquilo que o Senhor preparou, predestinou para ele e para ela, que eles possam firmar o pé, Senhor meu Deus amado, prosseguir e avançar para o alvo que é Jesus. Que Deus amado e querido irmão possa te abençoar ricamente. Fique com essa palavra da parte de Deus. Um grande abraço. E queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor Jesus, da AD Ministério da Palavra do Senhor Jesus Cristo.